Fala, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um programa do One Break Podcast. E aí, Chico Sá? Oi, Thiago. Olá, pessoal, tudo bom? Beleza. Thiago, vamos lá falar de carreira, de vida. É isso aí. Dos erros, dos acertos, e que se você é novo por aqui, é isso que nós vamos tratar, sobre carreiras, transição de carreira e a vida Como ela é. corporativa, como ela é. Exatamente. E hoje é um assunto quente de novo, né? Marketing, as pessoas curtem bastante, né, Chicão? Marketing. Hoje. Temos um convidado hoje que ele já transitou. Ele é administrador, executivo de vendas, marketing, desenvolvimento de negócio. E hoje temos então o André Tizen. Eu falei certo, André? Falou sim, o Tizen. Obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Um olá em geral para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Salve. Desculpa qualquer bobagem, caso a gente fale, mas eu acho que pedindo desculpa antecipada, esse é o propósito também, falar algumas coisas essa legais bobagem vai ficar divertir. Por nós. Chicão, para divertir todo mundo. Andrezão, rapidão, que o Chico Manda. tá emocionado. A gente tem que fazer aqui o pagamento da folha do dia. Ah, normal, manda Fala bala. aí, Chicão, patrocinador do dia. Loja Santo Antônio. Loja Santo Antônio é especializada em produtos do face e venda na área de confeitaria, festas e doces. É isso aí. Distribuidoras de chocolates Calibô, Cical e muito mais. Então, se você pretende dar uma festa ou comprar produtos para revender, Isso. Vai aonde? vai no site das Lojas Santo Antônio. www.lojasantoantonio.com.br. Muito bem, Thiago. 8.000 itens na loja online e 30 30 mil itens físicos na loja física. E não esqueçam de seguir a gente no YouTube, Instagram, LinkedIn, Amazon, Deezer, Spotify. É isso. Siga, compartilha, dê um like. Se você espalha esse nosso conteúdo para a galera se inscrever no nosso canal, a gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente trazer mais convidados e assim a gente passar as informações, as histórias das pessoas que gentilmente vêm aqui contar os seus relatos, as suas coisas. Falando em relatos, e aí, Andrezão? Fala, meus amigos. Como que foi, cara, o início da carreira? Você começou aonde, cara? Primeiro que você é do Sul, certo? Exato. A gente nem percebeu muito aqui, mas... É verdade. Eu sou natural, nascido em Porto Alegre e desbravando aqui a São Paulo. Boa. Que vem com um tempo agregando, né, parentes, eu diria assim, pessoas que vêm de todo o Brasil, cara. Então, São Paulo é um polo hoje, né, que vem se desenvolvendo muito. Então, a gente vê profissionais saindo aí do mercado de trabalho dos estados e vêm para cá. Então, fica essa metrópole aqui com uma mistura de tudo, né, cara? A gente se sente em casa, né? Comer um queijo de coalho do Nordeste, comer um churrasco bem feito. Estamos aprendendo a fazer o churrasco do paulista aqui, né, cara, que é bom também, que é um pouquinho diferente. Mas é muito gostoso estar aqui, assim, a minha trajetória, ela já não é curta, né? Eu posso dizer assim, que eu estava fazendo até as contas aí, eu comecei a minha vida profissional com 20 anos, então eu estou falando aí já de 24 anos de negócio, Show. 24 anos nesse meio, né, que é ao mesmo tempo turbulento, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor, muito desafiador hoje em dia. Então, o desafio para a gente tem que estar no DNA, né? Principalmente quando a gente está lidando com projetos grandes, com empresas grandes. Então, eu acho que tem algumas coisinhas para a gente contar aqui que vão ser bacanas, cara. E você começou no marketing, cara? Cara, eu comecei... O que te fez ir pro marketing? Eu acho que foi uma movimentação natural, assim, né? Porque, como a gente estava falando aqui, off, a integração das áreas hoje em dia, elas são fundamentais no negócio, né? Então, não existe mais aí isolamento de unidades de negócio. Você vai trabalhando com a área comercial, integrado com a área de comercial, área de sales, com a área de logística, com a área de tecnologia. E nesses meios aí você entende o porquê da tecnologia às vezes ser tão importante na vida das pessoas e a metodologia que é feita hoje nas áreas de TI, né, com formações de squads de trabalho, com vários... Então, o que é um squad de trabalho? Que a gente aplica às vezes até numa área de marketing, já aconteceu comigo, da gente estar colocando aí profissionais de diversas áreas, né? Você pega um cara que é um desenvolvedor, você pega um cara que é da área de financeira, você pega um cara que é da área de marketing, e eles vão fazendo essa squad de trabalho para desenvolver um projeto único e ter tempo hábil de conseguir entregar
aquele desenvolvimento, aquele projeto grande de uma velocidade alta. Então, acho que essa integração entre áreas ela foi fundamental. A minha história começou de uma forma muito engraçada. Assim, eu posso dizer que eu comecei a minha história profissional junto com o desenvolvimento da tecnologia de telefonia celular no Brasil. Assim, né? É difícil falar quando é muito passado remoto, porque o cara começa a ficar meio preocupado com isso. Não, né, até porque as Mas pessoas... é história, né? As pessoas acham que, assim, nossa, teve um tempo que não tinha celular, né? Exato, cara, moçada, exato. Teve um tempo que não existia telefonia do celular. Então, eu posso dizer que assim, a popularização da telefonia celular aconteceu e eu estava meio que no meio dessa história toda, né? Eu vi o nascimento hoje, claro, né? Antiga Telete, no Rio Grande do Sul, lá. Para vocês que não sabem, a Claro nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não lembro que a Claro era, Telesp? Não, a Claro foi uma empresa canadense, tá? Uma empresa grande canadense. Mas ela comprou quem? Ela comprou a Telete, ela instalou aqui uma operação de telefonia celular em Porto Alegre, que era a antiga Telete. E passou um ano, eu me lembro que era 300 mil funcionários, o pessoal batia palma, meu Deus, 300 mil vendas, exatos, clientes e tal. Então, e depois se entrou a Claro, né, com um projeto de marketing muito legal, com um projeto de marketing muito bem consolidado por um grande publicitário de Porto Alegre, lá chamado Dado Schneider. Quem é de lá vai conhecer com certeza eles. E na Claro você estava no marketing já? Na Claro eu estava na área de atendimento, era um menino ainda, né? E me desenvolvendo, aprendendo naquilo tudo. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, a poder passar por essas etapas e pelos canais deles, conseguindo desenvolver. Então eu peguei celular, cara, aqueles startup da vida, sabe? Que parecia uma concha. Assim, não, StarTech. StarTech, startup. Exato. StarTech, eu acho. Cara. Eu tive eu sei que ele era um Motorola. Assim. Não, ele abria. Ele era o abria. Então o Motorola que era o grande. Tinha uma anteninha aqui, tu puxava a anteninha, fazia aqui e tal. Tá. Alô. Usava uma bateria do lado, né, cara? Do lado, muito bom. Então, esse era um telefone acho que era StarTech. StarTech, eu acho. Eu acho que era. Cara, eu tô desviando aqui o olhar de você aqui, eu tenho que falar isso todo o programa, porque o Chico briga comigo. Mas é porque já tem perguntas no Instagram, já tem perguntas no YouTube. E aí as pessoas ficam mandando aqui, aí se eu não olho, o Gabi me chama a atenção ali, olha o celular e tal, mas fica de boa, né? Daqui a pouquinho vem pergunta no meu celular aqui. Não, alguém aqui, Fernando Tizen, sabe muito. Esse aí. Esse é seu primo. Exato. Muda o nome, Fernando. Um beijo pra ti aí, querido. Ô, André. Aí ele Ivani Sá, boa noite. André, você transitou por várias áreas e isso deve, com certeza, enriqueceu a sua experiência, porque, pelo que eu vi no LinkedIn, né, vendas, marketing, desenvolvimento de negócios. E como que você lidava com essa gestão? Porque cada grupo tem especificidades diferentes, né? E como você lidava ali com o seu time, por exemplo? Como que era... Cara, gestão de pessoas, eu acho que é ainda uma arte a ser desmembrada. Assim. Eu acho que, dando um passo para trás, a gestão de pessoas passa por um processo de autoconhecimento também, né, cara? Sim. Você precisa ter uma capacidade de entender as pessoas, de ter empatia o suficiente para entender a necessidade, porque elas são diferentes, e você tem que, de certa forma, suprir essas necessidades. Então, eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que o tempo vai fazer você ter uma noção um pouco de como você lida com as expectativas, porque elas são diferentes, de novo, e como você vai desenvolver as pessoas. Eu diria que você tem que trabalhar ao mesmo tempo numa linha mais coach, o que é importante, né? Trabalhando o formato para que as pessoas se desenvolvam de uma forma muito rápida. Hoje em dia, essa parte, né, os jovens assim, de 20, 22, 23, 25 anos têm uma necessidade absurda de informação, de mudança, muito até além do normal, eu diria. Assim, eu acho, do saudável, eu diria. Mas eu acho que é um trabalho, assim, você precisa ter muito conhecimento para passar e sentir-se a confiança desse conhecimento. E, ao mesmo tempo, cara, você precisa ser um ouvinte. Eu acho que é um trabalho
muito, muito específico, sabe? Eu já tive que ser, ao mesmo tempo, um gestor com uma porte um pouco mais firme. Uma pegada firme. Uma pegada firme, porque eu estava lidando com pessoas mais... com uma certa imaturidade, mais júniores, né? Você precisa chamar mais exato. pro game, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, você está lidando com pessoas um pouco mais sêniores, como já aconteceu, né? A gente tem que fazer gestão de cargos mais altos. Então, isso é uma coisa que flui mais no sentido da maturidade das pessoas. Porque acontece de você, no trabalho, encontrar as pessoas que não estão muito afim de realizar o trabalho delas. Tem isso. Não, com várias, certeza. Você encontra muito. E outro isso. estilo de gestão é esse. Você tem funcionário que você consegue dar uma certa liberdade, porque ele é meio... Exato. Já é autogerenciável. Tantas pessoas têm que trabalhar mais perto, né? Isso acaba sendo normal. E o grande papel do gestor aí nesse momento é identificar quem são essas pessoas, né, o modus operandi, e aplicar separadamente e passar a mesma mensagem, né? O que eu chamo de você ter hoje, nesse momento atual, mais presente da empatia, né? Ter assim, empatia com responsabilidade, que é entender o próximo, se colocar no lugar dele, mas no momento correto para você cobrar aquilo que é necessário para o negócio, para o trabalho se... Nós temos metas, temos objetivos com certeza. A cumprir, a chegar, né? Acho que na parte das corporações, eu acho que é quase inquestionável. Se perguntar para 10 pessoas, no mínimo 8 vão dizer que gestão de pessoas é uma das partes mais complexas para se executar um negócio. Então, você quer fazer um projeto, não adianta. Você tem uma ideia na cabeça, não adianta. Ainda mais você, né? Que fez bastante projeto, né, cara? Exato. Eu digo na minha startup, a gente já vai falar sobre isso, que eu faço parte da engrenagem. E, de fato, faço. Eu não sou o chefe. Que tem chefe é índio, né, cara? Então, assim, eu sou um facilitador. É claro que tem a hierarquia. É claro que você direciona as pessoas para o caminho certo. E você tem que colocar o barco, que eu também falo para o meu time, você tem que colocar o barco no caminho certo. Ele está indo, ele está crescendo, você está notando, ele tem vento, tá? O mastro está no local certo, mas se você não tiver maturidade, e eu acho que aí pega o ponto que talvez a gente possa conversar bastante, você vai fazer o planejamento de rota de uma forma equivocada. E levar aquele barco para um caminho que ele não vai chegar no que você deseja, nas metas que você deseja. E às vezes, como dizia um amigo meu, assim, que os botões não são pregos, né? Então, assim, você não vai pegar e não vai conseguir mudar. E são ajustes finos. E não é um botão, é um painel de botões. Sim. Que você tem que ajustar conforme a necessidade do momento, diria assim. E você vai botar ele no local. E, ao mesmo tempo, no pensamento estratégico, o pensamento operacional, porque, de fato, eu acho que qualquer alta gestão também, às vezes, se envolve em algumas questões mínimas que precisam ser observadas. Tem algumas culturas muito legais, assim, eu posso falar em nome de empresas aqui, né? Tem uma cultura... Acho que o meu grande irmão aí, Fernando, ele vai poder... que ele trabalhou anos na Renner. A Renner tinha uma cultura de pegar as pessoas, os executivos, eu diria até o presidente, né? Naquele tempo o Galó, ele ir para a loja. Então o Galó é um cara que é muito importante, assim, eu li o livro dele. Eu também li. Ele mudou ele transformou o negócio da Renner, né? Ele é um cara que é especialista em transformar empresas, tirar empresas de crises, né? De crises, que transformar a Renner nessa potência que é hoje, né? Então, ele era um cara que olhava, segundo, né, algumas pessoas ali dentro, tinha câmeras dentro da sala dele, ele olhava as lojas. Então, é verdade isso, né, dito por algumas pessoas, que ele ligava até para as... alô, tudo bem? Estou vendo aqui pela câmera que o senhor... Então, ele ligava, às vezes, para a loja porque ele queria saber o que estava acontecendo, por que o cliente não estava sendo atendido, ele ia na loja e aí tudo bem. E, cara, quando é uma coisa que vem de cima para baixo, é inevitável. A cultura é mais fácil, né? Exato, eu costumo dizer assim, se você não tem um propósito, se a corporação, ou a empresa, startup, ou fundo de garagem, ou entregador de pizza, ou pipoqueiro, ou podcast, se você não tem um propósito muito definido, quem entra vai executar o seu propósito próprio. Né? Eu quero dizer o seguinte, se você precisa ter uma identificação, uma verdade de dentro para fora, em qualquer negócio que você faz. E essa verdade, quem entra de outras empresas,
Elas vão dizer, puta, cara, culturalmente essa empresa, ela é foda. Eu vou me adaptar a ela. Sim. Não ela a mim. Sim. E aí você muda. Só Mas que aí, isso... André, pessoas assim que têm essa capacidade de visualizar isso, porque o que a gente também percebe acontece muito são pessoas que vêm de outras companhias, com outras culturas, com outros vícios, e acham que o que está rolando ali está errado. Está errado. Né? Ele traz uma herança cultural de outras empresas e quer aplicar na nova empresa. Exato. Eu acho errado. Você tem que ser inteligente o suficiente para perceber onde você está. Calma, não vamos achar que está tudo errado. Os caras já existiam aqui antes de você. Por que agora está tudo errado, né? Eu diria o seguinte, assim, tem as questões até, voltando, né, para essas questões dessa nova geração, né? Uma geração inquieta, uma geração com um nível de ansiedade muito grande, entra no mercado com 20, 22 anos. Eu fazia a gestão de um time de jovens muito inteligentes, na casa de 20, 22, 23, 24 anos, extremamente inquietos. Se você não ocupava a cabeça deles de conhecimento, aquele jovem ele começava a entrar numa condição de desespero, assim, tipo, pô, você não é um bom gestor. Aqui eu não vou ficar. Então eu dou um recado aqui para, né, quem está me assistindo aqui, que tiver, calma, gente, calma. Assim, as coisas acontecem no seu tempo. E assim, isso, quando você chega a uma certa maturidade, não é idade, porque tem gente com 20 anos que tem uma maturidade show. Quando você chega a isso, você começa a perceber que você tem quadradinhos que você precisa encaixar assim, no local certo, porque são o trabalho que você vai fazer depois para construir é muito maior, entende? Impaciência. Então, a paciência. O conceito disso a impaciência. A ansiedade, né? Estamos vivendo estava vendo uma pesquisa agora há pouco falando que nunca se teve tanto jovem depressivo, né? Com crise de pânico, mudando de eu acho que vai piorar muito. A pandemia deu uma colaboradinha. E ainda vai piorar, Thiago. Acho que a consequência ainda vai vir. Não chegou ainda, né? Assim, eu penso. Então vai ter muita coisa aí acontecendo, fruto desse período que a gente viveu, principalmente os jovens. Sim. Eu tenho uma filha pequena, um beijo para minha mulher. Te amo. Romântico. Uma família linda que me suporta, que faço publicamente Como chama a sua filha? Chama Isabelle. E a minha esposa Tatiana. Obrigado aí por liberar o galã aí, né? Mulher é que manda, bicho. A gente sabe que foi ela que falou, tudo bem, vai. Não, ela liberou. Não. Na realidade, eu tenho a vantagem, porque quarta-feira é um dia que eu uso para ensaiar, né? Para quem não sabe, que eu sou músico também, né? Então, é um hobby. Boa. Muito feliz. Chama de ferino lá também, não? Hã? Ferino? O que é ferino? Um dia da semana que usa para fazer alguma coisa. Cara, é uma negociação. É uma negociação. E você toca guitarra? Eu toco guitarra e canto. Você ensaia também. toda quarta? Toda quarta-feira durante, eu acho que mais de 10 anos. Isso é uma rotina pra mim, assim. Caramba, que privilégio. Boa. É bom. É bom. É bom tocar. É uma alegria. O Chico também gosta de tocar. O Chico gosta? Não, eu só escuto, eu gosto de ouvir. Mas você vai, né? Ele é o músico, né? aqui. Você manda, né? Ele é músico, mas ele tem na casa dele uma loja de instrumentos musicais. Você vai lá, tem 25 violões, tem... Cara, não fala isso pra mim aí, cara. Não, na verdade eu tenho... Eu acho que ele é contrabandista de instrumentos musicais. Cara, eu assaltei a Made in Brasil. Exato. Cara, se tu assaltou a Made in Brasil, tu tem dinheiro pra comprar, não sei que os apartamentos, cara. Porque hoje em dia com dólar, do jeito que tá... Na verdade eu tenho é hobby, né, cara? Tudo hobby que a gente investe, né? Então, óbvio. Por exemplo, quando você vai comprar isso por R$100, puta que caro. Aí olha a pedaleira, a pedaleira. Eu tenho... é 2 pau. Puta, muito barato. Muito barato, muito bom. Eu digo para as pessoas aqui, pessoal, assim, ó, tenha um hobby, né? Isso, que seja uma academia, que seja música, que, for, né? Que seja o que for. O meu é não gastar dinheiro. Eu gosto desse hobby. Puta, tu é alemão, então, eu Eu não quero ter hobby para não ter que gastar com alguma coisa. Cara, você não sabe, o Gil que veio aqui e tal, no final de semana a gente se encontrou, ele agora tá velejando. Sim. Esse aí. É outro nível. Cara, é outro nível. Como que veleja? Não, se quiser brincar, eu acho que vai longe. Nossa, cara, ele vendeu a moto dele pra comprar um barco. Legal, que bom. Boa. Que brisa, é um bom hobby, né? Mas acho que você pode fazer algumas coisinhas um pouquinho. Gil, cuidado com o mar aí. Cuidado. Olha o tubarão. Olha os ventos. Mas, André, falando só mais um pouquinho, explorando o hobby, cara, quando a gente tem algo pra
pra descarregar ali a adrenalina é super bacana, né, cara? Total. E a música tem esse dom, né, Tem. cara? A música tem esse dom. Tem, então. É um momento onde você praticamente desliga o botão e chega mais perto de algo superior, eu diria assim. Você entra numa... E você saiu de lá, veio pra cá e continuou com o hobby. Continuei, cara. Saí de Porto Alegre, né? 2 anos e meio aí para trabalhar aqui, né? Minha esposa conseguiu uma posição bacana aqui e eu vim prestar uma consultoria também para uma startup aqui. E aí fiquei desesperado. Os grupos de Facebook, graças à tecnologia, felicidade e tal, botei um anúncio no Facebook e tudo funcionou, assim. Eu costumo dizer que eu acho que você tem as conexões pessoais, assim, né? Eu acordo de manhã, não peço praticamente nada, assim. A única coisa que eu peço é encontrar as pessoas certas e que me tragam uma relação boa, saudável, um caminho. E graças a Deus a minha vida tem se encaixado, assim, com pessoas que aparecem e são muito especiais, assim. Eu acho que é isso, bom, eu sou assim, positivista, assim, eu acredito, assim, vai dar tudo certo sempre, cara. Sim. Porque de uma forma ou de outra dá. Exatamente. Ou eu aprendo, ou eu aprendo, ou eu ensino, uma coisa assim, vai dar certo, né? Não, mas quando você estava no Sul, imagino que mudar de estado com família um desafio. Como que foi o sentimento seu e da sua família e até tomar essa decisão? Cara, de mudar, né? É assim, eu me mudei do meu estado, assim, com uma idade, né, difícil. Quando você muda, vai desbravar o mundo, eu diria assim, com 20, 22, 23 anos, 24, tá tudo certo. Aí você taca naquela... Eu troquei, né, com uma certa idade, assim, uma certa raiz já, quando os pais já velhos. Mas eu acho que eu não me arrependo disso, foi difícil. É difícil para mim, eu não... Sua mulher trabalhava? Trabalhava lá. Ela teve que largar o emprego dela. Foi por causa dela que ele veio, né? Foi por causa dela. Ela trabalhava na Serra Gaúcha. A gente estava, eu em Porto Alegre, ela na Serra Gaúcha, do lado de Gramado, ali, morava em Nova Petrópolis. Para quem não conhece, Nova Petrópolis é uma cidade maravilhosa, fica... acho que 30 quilômetros no máximo de Gramado, é bem mais barata e vale a pena porque tem uns hotéis legais e é bem gostoso. Então a gente ia para o parque em Gramado, então tinha uma qualidade de vida que o interior te dá, né? Sim. E essa mudança aconteceu porque, de certa forma, eu estava distante quase 1 ano e meio dela, assim, eu ia para o final de semana, eu trabalhava em Porto Alegre e subia para a Serra Gaúcha para encontrar minha filha pequena nos finais de semana. E começou esse desgaste e aí a gente tomou a decisão de vir para cá. Mas São Paulo é uma cidade que eu não consigo definir. Você já tinha trabalho? Não. Sim, eu vim para cá já com uma consultoria já fechada. Muito melhor, né? Já vim. Semenesc, eu te visitei lá. Menesc, é isso? Menski. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Tá falando C aqui. Deixa eu ver a carinha, deixa eu ver. É o último comentário aí. Eu te visitei lá. Puta, cara, não sei quem é. Desculpa aí. Não sei. Quem esteve lá visitando cara, o André? porque eu não me lembro. Escreve teu nome aí. Tomaram todas lá. Pelo jeito, vocês ficaram muito embriagados lá. É que abreviou o nome. Um beijo. Até aproveitando. Isso aí. Se visitou é meu irmão. Ele falou, grande André... Semenesc aí, grande André, Selena Catarina, boa noite, Marcelo Ciliato, isso aí, manda um beijo para o André. Beijo, Marcelão. Esse cara é um baita cara e é um ótimo profissional, merece todo o sucesso. Linete de Sá, boa noite, Ivanissa, boa noite, Fernandinho, encontrar as pessoas certas, e Leandro Izaguiri. Sim. Grande amigo também. Dale, careca! Espero que minha cabeça não seja brilhante. É o César mesmo. É o César. Cezinha, beijo, irmão. César, obrigado, Tamo junto. O André... A audiência aí online. Que beleza. Você, então, estava no mundo corporativo, trabalhando, veio para São Paulo, prestando serviço, consultoria. Mas você fez conta para nós, uma transição de carreira, que nem sempre, ou sempre é difícil também. Sim. É outra mudança, né? Porque você vai... deixar mais ou menos uma coisa que você tem segura, pelo menos está na sua mão, perfeito, para algo novo, inusitado, não sei o que vai dar.
Conta para nós, assim... Cara, eu acho que essa é um dilema aí eu diria uma grande parte de profissionais que um dia sonham em construir algo com as suas próprias mãos, sem depender de corporações, sem depender de investimentos externos, né, com o seu próprio suor. Mas eu diria que construir alguma coisa no Brasil praticamente um desafio. O brasileiro, por natureza, ele é um povo empreendedor. Né? Você vê assim, você vê na periferia, você vê no comércio informal. Totalmente adaptável. Totalmente também, né? adaptável. Como que com essa pandemia toda, com essa parada, as pessoas conseguiram sobreviver. Putz. Então o brasileiro ele tem um empreendedorismo. É só virar uma chave, né, para os governantes, nossos, que sejam os futuros governantes, que facilitem um pouco as questões tributárias, as questões de investimento no micro, no individual, no micro, enfim, em todas essas empresas que estão brotando no mercado, que olhem para eles, porque eles são geradores de empregos diretos, com grande capacidade intelectual, e aconteceu isso comigo, assim, foi um processo de maturidade, eu diria. Né? Foi um processo de maturidade que a gente vem já com um tempo pensando. Então eu diria para as pessoas que têm interesse, né, em mudar e um dia empreenderem, que elas planejem, utilizem esse tempo que elas têm com um planejamento estratégico muito consolidado, entendendo a necessidade das pessoas, porque tudo parte de um problema, tudo parte de um processo que você precisa ter. Você vai entendendo aquilo, você vai amadurecendo, você vai desenhando aquilo, né, numa planilha, num papel de pão, sei lá, qualquer lugar, e você vai começando a fazer uns contatos, estudar o mercado. E acho que foi acontecendo isso. Assim, eu vim de uma necessidade, eu fiz um coaching, né, fiz um trabalho de coaching bem forte. Você planejou, sempre foi um sonho você empreender, ou foi uma oportunidade? Não, foi um amadurecimento, eu diria assim. Então você tinha um gatilhozinho aí atrás? Tinha. Como você falou, todo brasileiro, né? Meio que tem esse... Tem. Meu pai foi empreendedor. Meu sim. pai foi um cara que se cansou da iniciativa privada, assim, das empresas, das corporações, das politicagens, eu diria assim, sim. Sabe? Algumas coisas são muito boas, legal. Outras não são boas. Não são boas. Então, e isso, ele se cansou, e aí ele abriu uma pequena ferragem, eu diria assim, e desenvolveu o trabalho dele por 20 anos. Seguiu o caminho dele. E ali ele deve ter sido mais feliz, com certeza. Com certeza, ele experimentou. Né? Você faça suas escolhas, você não sabe se vai dar certo ou não, porque as pessoas têm medo. Não vou fazer a transição, porque eu vou trocar o certo. Cara, a decisão está aí para ser tomada. A certeza, você não tem de nada. Você precisa diminuir o risco. Diminua o risco, mas a tomada de decisão, meu amigo, você precisa fazer. Porque se um dia você não fizer, lá atrás, isso pesa. Então, se você tem a vocação, estude, se conheça, autoconhecimento. E, de novo, ela é muito importante. Então, eu fiz um trabalho de coaching numa empresa que me proporcionou e deu lá latente, empreendedor. Uhum. E eu já tinha esse projeto que eu estou na minha startup, né, em Porto Alegre, já sendo desenvolvido. Eu disse, cara, vou fazer aqui também, vou trabalhar aqui. E essa migração aconteceu ao natural. E ela né, se permite falar pouco mais sobre o business. Qual é o seu negócio? Inclusive tem pergunta aqui, ó. Não, mas... Pergunta aqui, ó. Qual é o ramo da sua empresa? Isso que... Legal. O nome da minha empresa chama Bem-Estar Marketing. Uhum. Ela é uma empresa que é uma startup, eu diria assim, que trabalha com conveniência, com autosserviço em espaços residenciais e corporativos. Então, hoje a gente instala em qualquer local que você tem lá dentro de um condomínio, eu diria, um condomínio acima de uma quantidade de apartamentos, claro, obviamente, que suporte aquilo, porque você precisa ter... Você gerir o negócio. Você precisa girar aquilo em espaços que são poucos utilizados. Né? As construtoras, hoje em dia, elas fazem tudo para o morador, ou o cliente ali, aí fazem uma brinquedoteca, fazem um espaço que nem é utilizado. E tem algumas salas ali que são pouco utilizadas. E a gente utiliza essas salas, esses espaços que são espaços inutilizados e transforma de fato através de um projeto
né, visual, assim, iluminação. Eu, como uma pessoa de marketing, cuido muito da questão visual, das questões de marca. Né, um espaço com muita... que acaba sendo muito atrativo para o morador. Ou seja, eu diria que o meu negócio, ele é um mercado, um supermercado, dentro de espaços corporativos e empresariais, bem perto. Mas o consumidor, ele compra o quê ele trabalha com autosserviço. Tá? É um trabalho, um modelo de negócio muito disseminado fora do Brasil. Né? Vamos lá, culturalmente você vai nos Estados Unidos, você bota gasolina sem um frentista te atender. Compra então jornal. você pega jornal, você vai na farmácia, vai no supermercado. Na Europa é assim, porque as pessoas têm a cultura de fazer o certo. Faça o certo, né? Pegue e pague. Sim. Ok, até aí tudo certo. No Brasil, velho jeitinho brasileiro. Às vezes não acontece. E aí isso não foi desenvolvido. De um tempo para cá, eu acho que culturalmente as pessoas evoluem, né? Evoluíram e vêm evoluindo, e a prova disso é o meu negócio. É um negócio que a gente representa. Eu e minha sócia. Um beijo para ela, Gladys. Um beijo para ti. E a prova é disso, porque o modelo é simples. Você está com uma loja com praticamente 500 itens e você tem de tudo na loja. É de areia a rabo de baleia. É isso aí, cara. Você vai buscar tudo. De pilha, preservativo, barbeador, papel alface, higiênico. Cara, alimentos em geral. Hortifruti a gente não consegue por causa das questões de ser muito perecível, mas a gente está desenvolvendo já um trabalho para isso acontecer. Congelados, sorvetes, cervejas, vinhos. Caramba. Cara, tudo. Então imagina assim, você vai estar na sua casa. Imagina o seguinte, às 11... essa sala aqui. Perfeito, é exatamente isso aqui. Você vem aqui e monta a sua loja. Monta uma loja aqui. E aí você pega esse espaço que teoricamente é pouco utilizado para alguma coisa do condomínio e leva a conveniência para as pessoas daquele condomínio. Exatamente. Então imagina você 11 horas da noite. Cara, tá vendo um filme, mas dá vontade de comer aquele chocolate. Não, pipoca. Pipoca, cara. Ou acabou. Acabou a pipoca. Mas não, é o seguinte, vai. Paga 30 conto lá. É exato. E é legal, cara, porque assim, eu acho que o canal é um novo modelo de varejo. Sim. Tá? É um novo modelo. Eu estava vendo lá dos negócios que mais cresceram na pandemia. O meu negócio, o business que a gente opera, é o que está entre os modelos de negócio que mais cresceram. E a precificação, ela está entre um atacado e uma conveniência. Exatamente, cara. Perfeitamente o que você falou. Para pegar ali o meio termo. Exato. É o preço que se paga por descer na sua garagem praticamente e pegar, mas também não é tão caro. Mas também não pode ser tão caro, senão o cara, eu vou lá pega o carro, eu vou no Ipiranga. Não é caro, a gente sabe disso. E assim, são os volumes. Óbvio que a gente não vai ter, eu acho que nenhuma startup, o que disser aqui, eu acho que as startups que trabalham, que operam esse modelo, tem um preço de Carrefour da vida. Cara, precisa ter um volume gigantesco, né? Então, acho que tem algumas questões de precificação, mas que não são agressivas, são bem tranquilas. Então, é a facilidade. Você está lá 11 horas da noite, cara, você quer estar com amigos em casa. Pô, quem nunca passou por isso? Vocês tomam uma cerveja. Não. Eu estou em casa às vezes, não, né? Você não tem cara que não toma cerveja. Não, Chico, não gosta, né? A gente não bebe, não, cara. Não, só água. Água que passarinho não bebe. Eita, meu Deus do céu. Mas, André, é uma locação. Você paga um espaço para o condomínio? Cara, a gente paga uma parte da comissão. Ele diria que ele é um sócio nosso, né? Que ele uma parte do percentual do faturamento vai para eles, a parte de energia elétrica também é nossa. Para o condomínio é um negócio também. Ajuda os moradores, inclusive. Quem não tem no seu condomínio, por favor, não seja Bem-Estar, mas qualquer. Fala aí o arroba. Arroba Bem-Estar Marketing. Bem-Estar Marketing. Por extenso ou MKT? Não. É extenso. Marketing. É marketing, não é que sem um ING no final. Marketing. Marketing. Exato. Mercado. Muito bom. Então, a gente tem esse propósito aqui de novo, que a gente passa pela questão do propósito, é o propósito do bem. Sim. Não é só no nome, porque se está no nome, eu não vou aceitar. E eu falo isso para o meu time. Então, quem quer montar um negócio que vá dar certo, precisa ter o teu coração, a tua forma de pensar. E nós temos algumas ações aí que a gente vem trabalhando e a gente vai aumentar ainda mais ações sociais, coisas que a gente quer ser o elo entre a pessoa, o morador, né, a localidade, assim, facilidade com mesmo, algumas coisas
né, algumas entidades que precisam de ajuda. Então é um modelo... Tem fralda? Cara, tem fralda, tem fralda. E a rotatividade? Lenço umedecido? Tem lenço umedecido. Mas você tem esse trabalho de repor os itens? Diariamente. Ali. E essa é uma mão de obra sua ou terceirizada? Toda minha. Sua? Você deve... Então, aí pô, já estamos explorando pra cacete o seu negócio, mas eu acho que isso é bom. Legal, eu imagino que você só atende a Grande São Paulo, certo? Hoje até pela capital, logística, na medida que for crescendo, você vai aumentando a sua polaridade. E aí você tem um roteiro aí de reabastecimento comum, né? Chega no seu CD e de lá você distribui para todo mundo. Cara, essa é uma ideia bem legal e assim, São Paulo foi uma baita oportunidade de você começar, né, cara? Porque... Muito. É o melhor lugar para começar. Exato. Né? Esse tipo de negócio... E nós aqui de São Paulo, nós estamos um pouco acostumados com o autosserviço. O autosserviço nem tanto, mas eu digo assim, você mesmo passar o cartão, manja. O Pão de Açúcar há muitos anos iniciou isso aqui em São Paulo, então acaba que, querendo ou não, as pessoas meio que já estão acostumadas a passar na maquininha sozinho, por exemplo. Não, entendeu? total. As pessoas têm a cultura de pagar, na começando, realidade. Né? Eu vou em vários supermercados, tem esses dois modelos de cobrança. Eles não deixam sozinhos. Em mercado, não dá pra ficar. Exato. Mas a gente vê as pessoas, algumas... Né? É o processo inicial. O Pão de Açúcar vai fazer isso há 15 anos já. Mas realmente os mercados populares, né, ou de bandeiras menores, esses estão novos. Tanto que muita gente prefere ir no caixa convencional do que ir nesse, porque não manjou ainda a tecnologia. Sabe, por exemplo, eu faço compra no supermercado aqui, que tem esse processo, mas a gente não vai, porque a minha esposa, ela tem... Acontece em vários supermercados. Você tem um preço lá em promoção, você vai passar no caixa, não está o preço. Tem isso que acontece também. Então você tem que ficar atento ali, porque às vezes a promoção... Ela acha que não, o preço está errado. No caixa rápido ali não porque às vezes você está ali, né, passando, não vai... Não é você... quando tem um caixa, é muito mais fácil você ficar ali prestando atenção exatamente o que está acontecendo e marcando o preço. Perfeito. Né? Às vezes você tem uma fila, você quer, sei lá, um processo novo. Eu queria ter essa moral de lembrar o preço do que alguma coisa estou pegando. Eu não tenho essa moral. Não, é que você... quem não tem muito dinheiro consegue... por exemplo, como que você vai Eu cuido do meu dinheiro, é pouco, entendeu? Você vai fazer uma Quem compra, tem muito dinheiro é assim, tio. Caneca R$ 9,90, promoção. Aí passou 11... Como que você vai lembrar que da caneca de 300 coisas que você porque você já viu acontecer várias vezes, aí você aprende, né? Você fica ligado. Não, eu posso ter sido muito enganado e não mas tem, Thiago. Eu não sei se é um erro ou se é um processo. Não, é um erro de processo normal que qualquer empresa de grande porte comete com uma frequência... Mas tem lugar que é muito repetitivo. Geralmente total. Porque eu vou lá vejo, sim. Geralmente o desconto é dado pelo fabricante, entendeu? Ou alguma ação que é feita pelo fornecedor. Então, se ele fez um marketing para aquilo acontecer e o estabelecimento não está fazendo, obviamente que tem má fé, mas eu acho que a grande maioria é erro. Não faz sentido. Porque o cara que está vendendo, ele não perde nada. Eu não acho que seja má fé. Eu duvido um pouco. Erro de processo, assim, tá? Porque esse tipo de ação, ele é feito através... de pessoas, né? É um erro de cadastro de produto, é um erro do processo. Uma pessoa que não coloca, de repente é um sistema que opera isso de sistemas diferentes, ele não faz a atualização adequada, enfim. Estou devaneando aqui, né? Falando um monte de coisas que eu não tenho certeza. Mas assim, o que a gente pode tirar de proveito é que todo mundo tem espaço para crescer nesse método, né? Um modelo diferente. É um modelo que a gente traz aí, que mexe culturalmente com as pessoas. É isso. Então você fica testando o ser humano o tempo inteiro, né, cara? A gente tem todas as câmeras, as lojas são monitoradas através de câmeras, são gravadas. Você deve ter um departamento só disso, Não, né? A gente faz amostralmente, a gente tem inventários, conta todos os histórios, o repositor já faz uma montagem e a gente já identifica alguma falha, a gente já busca na câmera, a gente identifica e a gente já teve que notificar morador do prédio que estava fazendo festa lá, assim, né? E ainda ficava fazendo coisa pra câmera, assim, tipo, fazendo... Show, isso tá aqui, eu tô pagando... Aí, cara, foi horrível, assim, pra gente, né? Tem que ter uma cláusula no contrato que André, mas esse é um desafio também, porque ele é um consumidor, né? Como você chegar? Você não vai... com muita calma. Então. Enfim, a gente... Mas esse processo... É um ser humano, né, cara? Porque você deixa o cara sozinho.
sozinho. Total, sozinho, na madruga. 3 da manhã. Com uma sede lá. Pode estar embriagado, por exemplo. Já. André, quem vai falar com o cara? Como é que você aborda o cliente nessa situação? A polícia. Na realidade, a gente identifica na posterioridade, né? Posteriormente, essa quebra que a gente fala. E a gente entra em contato através, né, dos conselheiros, dos síndicos, dos espaços do condomínio, que tem uma cláusula lá que ele precisa notificar. Então a gente A pessoa do condomínio que vai falar com o morador? Exato, vai falar com eles. Não são vocês direto. A gente hoje não tem, né, até por uma questão de privacidade de dados, né? Exato. Então, mas tem e uns deve modelos... ser constrangedor, né? Não, total, André, total. Beleza? Total. Porque tem como você pagar a bolacha que você pegou? Mas sabe o que acontece? Adolescente também deve ser... Crianças. Bêbados. Não. Os bêbados são legais, mas tem alguns são legais, mas ultrapassa esse tempo aí, eles tomaram metade de uma garrafa de vodka, metade assim. A gente identificou, obviamente, né? Mas inocente, né? Esse é o bêbado inocente. Ele obviamente tomou lá. Vou enganar quem, né, cara? Não vai ter que fazer, tipo, né, cara? cheio de que o Big Brother lá. Cara, só para alguns comentários pra gente não perder o fio da meada. Dedé se mostrou um excelente empresário e administrador, muito orgulho. Tatiana Mesquita. Brasil não é para amador. Aí aqui, Sil Bonano, os impostos do Brasil não facilitam a vida do microempresário. Puta, cara, isso é legal de falar. Assim, isso é foda, né, cara? Os caras de Texas não... Trabalhei minha vida toda como tributário. Cara. Isso você falou esperando uma reforma tributária. Eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Esperando uma reforma tributária. Saí de cena esperando a reforma tributária. Não, talvez a gente vá e não veja, né? Vai passar um ciclo aí e não vai conseguir ver. Cara, assim... As questões tributárias, eu acho que vale a gente paga um imposto na compra do produto, né? A gente paga um imposto para o adquirente do cartão de crédito e débito, que não é barato, ele é um sócio que busca na fonte. Sim. Né? Então você paga um imposto normal, que é o imposto devido, que não é caríssimo. Em alguns momentos você não tem, você inviabiliza. É aquela situação, né, que o empresário no Brasil, você não consegue crescer. Você cresce até um determinado momento, mas o Estado, ele não deixa você crescer, ele te segura. Ele segura. Né? Como é que você cresce? Você busca ou recursos externos através de investimentos, sei lá, investidores anjo, que é um modelo que a gente já está desenhando e isso deve acontecer, mas você precisa de recursos, ou um recurso privado, né, externo, ou um recurso público, que eu diria. E aí você vai ver as linhas de créditos hoje, as linhas são ridículas, com juros, né, abusivos. Tem uma linha de crédito só, que é uma linha de crédito quase que política para ser liberada através dos próprios bancos. Então a gente fica sem pai nem mãe, cara, assim, é difícil. Assim. Mas André, é um sócio, né, cara? Empreender, você tem uma ideia, que você acredita nela, então você, vou empreender, bacana, né? Tem um desejo de fazer algo bem feito e melhor. Mas aí, quando você cai no empreendedorismo, começa o lado burocrático que você não conta, que não aparece para você, né? O problema burocrático dos tributos, da prefeitura, da licença, não sei o quê, aonde você está. Não. Aí começa a surgir outros fatores, outros problemas que não é o teu negócio, que você tem que cuidar. Que quando você era funcionário, isso não existia para você, né? Mas assim, é que a gente pensa, como você falou, brasileiro gosta de empreender. Concordo, é isso mesmo. Mas tem esse lado, né? Chato do negócio que você tem que lidar com ele. Tem. E, cara, assim, eu vejo o mercado, até o mercado de trabalho, né? Para quem é gestor de RH aí, pelo menos, olhem, às vezes, aquele cara que daqui a pouquinho foi lá, ele empreendeu e quebrou. Esse cara, ele tá fadado a nunca mais conseguir entrar no mercado de trabalho, numa grande posição. E esse cara é muito valioso. A experiência que ele teve. A experiência de um cara que tem uma empresa. A coragem, o desafio. A coragem, o desafio de fazer isso no Brasil. De entender uma estratégia que ele teve sucesso, que vai desde apertar um parafuso até você fazer o valuation da empresa, que é o que a gente estava fazendo, para apresentar para um investidor. Você tem que trabalhar né, solução end-to-end, assim, é aquela visão que você precisa ter do todo. Então, é muito valioso, é muito importante. Então, eu acho que o mercado de trabalho também é muito agressivo a essas questões. Aí tem algumas coisas que são veladas, assim, né? É o profissional com uma certa idade, é o profissional, sei lá, que
empreendeu e deu com a cara na porta. Não, ele quer uma nova oportunidade. Né? Aí entra outras coisas que são veladas, que são preconceitos, assim, né? Que todo mundo já sabe que está sendo rompido aí, né? O preconceito contra a mulher, contra o negro, que está no mercado de trabalho inclusão gay. Social, a inclusão social. Mais. Essas pessoas precisam ser vistas, assim. Né? A pessoa, o profissional com 45, 50 anos de idade, cara, não consegue emprego. Não, 40 anos. Não consegue, dependendo da área dele, com 40 anos, ele esquece. E talvez o cara seja um executivo, tá? O cara foi bem, assim, cara. Não, é... Às vezes acontece. De 40 anos é uma criança. Exato. Obrigado. Mas você tem muitos competidores nesse mercado? É isso que eu ia perguntar, cara. Cara, ele vem crescendo bastante, né? Pela necessidade, pela demanda, né? Uma demanda... Mas é uma puta ideia, cara. É uma puta ideia, uma ideia muito legal. Ela não é fácil de operar. Eu acho que entra... Essa é uma vantagem que eu vou ter, assim, porque a Bem-Estar preza a qualidade extrema do negócio. Não volume. Exato, não volume. A gente quer ter lojas diferentes. Aí tem coisas aqui que eu não vou falar, porque senão abro os segredos, né? Sim, tem segredos. Mas assim, nós sabemos onde a gente quer estar. A gente sabe o que a gente quer fazer. Sim. E o que a gente quer fazer é diferente. O que a gente apresenta é diferente. Sim. Então, eu acho que você precisa entender isso e seguir o caminho para se diferenciar. Se você for pensar em concorrente, cara, amanhã ou depois vai entrar uma empresa gigantesca fora do Brasil que vai colocar aqui, mas... Os containers. Exato, enfim. Pronto, que o cara não precisa nem se preocupar com sala, ele vai lá, leva um container, liga uma tomadinha e tá tudo pronto. Mas aí você precisa ter os teus diferenciais. A gente sabe muito bem os nossos, sabe qual onde a gente quer estar. O maior desafio, cara, do seu negócio hoje? Cara, o maior desafio que a gente vem encontrando agora é ter a velocidade para escalar o negócio de uma forma... forte. A gente tem estratégia, mas... Tem demanda, aí você tem que pensar na estratégia do próximo momento. Exato. Então a gente tem algumas estratégias bem consolidadas agora para expandir, para trabalhar a nível nacional. Que top. Então a gente deve estar abrindo aí em breve aí um processo de franquias, né? E tem algumas pessoas que estão me ajudando aí, que a gente vem mapeando esse processo e vai ser muito legal, vai ser algumas coisas bem diferentes. E eu acho que aí a gente vai conseguir atingir o Brasil inteiro no nosso modelo de propósito. Boa. De existir. Né? A gente não conta número. Eu não digo quantas lojas eu tenho, eu digo que as minhas lojas são especiais. Boa. Porque tem concorrente falando, eu tenho tantas lojas, eu tenho 1000 lojas. Cara, legal. Mas e aí? A gente sabe o que acontece. Você tá crescendo rápido. Mas você precisa crescer de uma forma consolidada, de uma forma consciente, de uma forma responsável. André, fala para mim o que a vida no mundo corporativo trouxe para você no empreendedorismo. A transição de carreira foi tranquila, está muito claro para mim, uma decisão difícil, mais consolidada, com business plan ali correto e tudo mais. O brasileiro querendo de alguma maneira empreender, e isso aconteceu contigo. Exato. Mas o que o mundo corporativo trouxe para você no André empreendedor? Cara, o mundo corporativo me deu uns desafios gigantescos, assim, né? Então, como falei, assim, eu trabalhei desde a parte de telefonia celular, aí passei por empresas de comunicação no Rio Grande do Sul, que é uma afiliada da Rede Globo, que é a RBS TV, que é detentora de praticamente todos os canais de comunicação, jornais, rádios e televisão do estado. Hoje ela perdeu um pouquinho de mercado, mas continua sendo gigantesca, então participei. E, cara, foram desafios que me moldaram, eu diria assim. Né? São projetos grandes que me moldaram. Você meio que aprendeu na marra, né, cara? Exato. E além disso, cara, as pessoas que trafegam na tua vida te mudam. Tem bastante recado aqui de pessoas que trafegaram na sua vida. Cara, pessoas que trafegam na tua vida, cara. Ari Lucy. Eita, eu amo meu filho, é muito querido e muito honesto. Me orgulho muito. Beijo, mãezinha. Não podia fazer diferente, né, cara? Mãe é mãe. Se tiver mãe, é mãe, né? Quem tem a sua tem que Linete, fazer isso. Linete aqui falando que você é um cara muito simpático, cara.
e carismático, o Ivani falando, o César falando que você é muito esclarecedor, são pessoas como o André que inovam, criam e movem a economia para frente. Exato, cara. Puta, meu, tem que respeitar, não é por minha causa, mas respeita respeita o empreendedor, respeita o cara que vocês tá ali têm na muito esquina, funcionários? Não? Como é que... Cara, a gente inclusive, queria ver essa divisão entre, já que a gente falou de inclusão social, como é que vocês tratam essa questão na empresa? Cara, a gente vem fazendo um trabalho aí através de algumas... É até meio estratégico isso. Ah, então... Eu vou... Conta o que você pode, né? Não, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho ainda muito longe do que a gente pede. A gente é uma empresa nova. Começando nova. Estão há quanto tempo? Cara, a gente efetivamente tem 1 ano de vida. Tá. Então tem muita coisa para rolar. Tem muita coisa, assim. A gente deu boom e é muito rápido esse boom, né? E por isso que esse é a preocupação, o medo de... né? Mas a gente vem estruturando um canal, uma área social, assim, dentro da empresa. Boa, que legal. É isso que eu posso dizer, porque isso vai mudar, assim. Não, ser inclusivo, cara, é essencial para os dias de hoje, né, cara? E sair do papel é o mais importante ainda, né? Então, e o negócio, por exemplo, quando você fala de um negócio que você está criando, que é uma startup, que é super jovem, pega uma galera também... que pensa com a cabeça aberta, cara, né, Chicão? Tem tudo para... Não, tem tudo para dar. Tem muito caminho, a gente não tá longe do que eu imagino, perfeição, né? Porque se eu era crítico antes, eu sou muito mais crítico agora, né? Mas gera aquelas questões de ansiedade normais, né? De uma pessoa que está no Brasil na guerra, na luta, assim... Sim. Né, diária, sem horário para terminar. É isso que eu ia perguntar. Você já se colocou no papel de empreendedor? Tipo... Não dormir, pensar 24 horas no trampo, se policiar para não ficar o tempo achou inteiro. Que a vida dele ia melhorar. Não, vou deixar meu trabalho aqui e pronto. Não tem, né? Cara, aprender é foda, né, cara? Você fica o tempo inteiro ligadaço, cara. Mas é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Você poder dar aquela cor para aquilo que você acredita, né? É diferente, eu diria assim. Ele talvez seja mais trabalhoso, ele é mais desafiador do que qualquer projeto que eu possa ter feito, tá? Porque você está lidando com o seu recurso, com o seu coração, aquilo... E sabe o que é isso, André? É criar. Quando a gente cria algo, é isso que fica. Exato. Você criar algo é aquilo que você olha para você... Eu vou fazer isso, conseguir, que vai trazer, vou gerar empregos, vou agradar alguém, vou vender. O dinheiro provavelmente não é o primeiro momento de vocês, ou vocês não estão buscando nesse primeiro momento, mas a realização e criar algo, sabe? É o que motiva o ser humano, é criar algo. Não, você passa por coisas filosóficas aí, né? A busca incessante pela felicidade, assim, né? Como eu estava vendo até o Cortella falando esses tempos aí, que a felicidade ela não é perene, né? Ela só é sentida, ela precisa ser em pequenos momentos, assim. Você precisa sentir a felicidade no abraço que você dá, no cheiro da comida da sua mãe, no amor que você tem pela sua esposa, pelo seu filho. E essas coisas pequenas te trazem felicidade. Se ela fosse perene, ela não seria percebida. E às vezes a gente nem nota a felicidade. Às vezes o cara então é feliz e ele não sabe. Exato. Então você precisa se dar conta que você não vai estar feliz. Por isso que o budismo está cada vez mais popular, né? Porque as pessoas, tô indo nessa filosofia budista porque lá... Mas você vai desapegar de tudo. Sim. Você não vai poder viver na metrópole, porque simplesmente você vai sentir uma certa tristeza de ver pessoas na rua pedindo comida, crianças pedindo... Cara, aquilo te dá uma angústia, viver hoje. Até o momento de você pensar, como que eu posso estar feliz vendo essa situação? Exato. Como é que você consegue? Não. Né? É muito difícil. Então você precisa entender assim, que eu acho que a felicidade tem algumas coisinhas que a gente precisa perceber. Quem não está percebendo isso, olha lá na sua esposa, olha no olho da sua filha, olha no que você tem dentro do... E segue com força. Né, é simples, né? É simples, cara. Assim, e não custa caro. Não quero simplificar, não quero tornar isso, né? Mas é assim, filosófico demais. Mas é a vida, né? Cara. A gente tem que prestar atenção na vida. E eu acho que isso passa pela questão também da gente, né, seguindo o caminho de fazer um trabalho, construir algo
construir algo é essa felicidade. Todo dia você pensa assim, caraca, eu estou fazendo realmente, de fato, algumas pessoas que, funcionários que sejam, ou pessoas que precisam se alimentar perto das suas casas. Então, puta, cara, né? Eu tô levando legal, isso para as pessoas. E isso é uma coisa bacana. E engraçado que não é ao longo dos 27 episódios do Unbreak, a gente falou muito a palavra autoconhecimento, manja? Cara, total. E o autoconhecimento, ele leva a gente para vários lugares, né, cara? Então, mas você tem que buscar. Sozinho não há com certeza, como. Não. O autoconhecimento, ele vem às vezes... Tem que ter atitude de buscar, senão... o autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, né? Não quer dizer que você vai fazer isso sozinho, mas independente se é ajudado ou não, é muito importante você ter esse autoconhecimento para você começar a dar valor para as pequenas coisas da vida. É o que você falou no olhar da tua filha, num momento... E quando você faz algo que faz bem pro próximo, entendeu? Eu trabalho numa empresa que faz sobremesa, cara. Puta, cara, que do caralho, entendeu? Você diet. Sem também, açúcar, né? Também. Bom, mas já comecei já a ajudou. cobrar aqui, ó. Não, mas independente vai do entregar sem só açúcar, não vale, hein, Thiago? Não, mas independente do açúcar, o açúcar traz felicidade, né? Então, traz muito. Mesmo que seja, quando você trabalha com esse tipo de produto, com esse tipo de serviço que, querendo ou não, você... Imagina, eu vou ter que pegar o carro e ir até o mercado. A segurança das pessoas, cara. Vou descer aqui, cara. Vou segurança das pessoas, cara. Vou descer aqui embaixo no elevador, no T, cara. Cara, eu vou pegar... esses dias eu fui numa loja, acho que deu bem, porque eu faço o modelo ali de ir na loja mesmo. Não tem frescura, né? Faz a rotinha ali. Você vai lá, bate a... Eu fui lá, era sábado, ou era domingo, eu nem me lembro, cara. 9 da noite. Cara, eu entrei na loja, tinha uma menina de roupão e pantufa. Boa. É isso. Na loja, dentro da loja. E aí eu pensei... No seu condomínio tem a sua loja? Hã? Eu fui fazer uma rota, tá. fui olhar uma loja por uma situação que aconteceu, eu cheguei no condomínio e ela olhou pra mim e falou assim, ai meu Deus... tipo assim, eu notei, cara, eu tô entrando na casa da pessoa. Eu tô entrando no prédio, mas eu estou na casa da pessoa. Tô na minha loja, eu tô na casa ela dela. se sentiu constrangida, porque tava com uma pantufa e realmente a pantufa dela era muito engraçada, né, cara? Uma pantufa grande de bichinho. Do taço, então, assim, tá mas ninguém vai me ver no condomínio a chance de ela encontrar alguém era grande, né? Mas assim, lá, era domingo, ela já tá 9. acostumada, né? Exato, assim. Entrou um cara, um Howley lá na... Exato, cara. Quem é você, que ela cara? viu que eu tava com uma marca da empresa, tudo, né? Ele pensou, meu Deus, então não é alguém que tá aqui, é alguém que veio de fora. Cara, Então, você me vê na câmera assim. Isso cai uma ficha pra mim, assim, cara, eu tô dentro da casa das pessoas, efetivamente, né? Não existe canal, não existe delivery, não existe rede varejista que esteja mais perto... Mais próximo, né? Mais próximo do consumidor do que o nosso negócio. Consumidor da vida real, né? Consumidor da vida real. Cara de berma, chinelo, sem camiseta. Exato. Então você acaba pegando o cara... E é o que você falou, 9 horas da noite, aparece o repositor, né, da empresa. Total, cara. Ela falou, não, caramba, mas peraí, o que tá acontecendo? O Tasso, segue aqui e tal. Isso é bacana, é a parte boa, né, cara? A parte do boa, negócio, a parte boa. Cara, infelizmente tudo que é bom... Aqui já acabou. O quê? Você é louco, cara. Não, tá de brincadeira. Não. Hoje a gente fez 15 minutos de programa especial. Não, cara, passou uma hora, velho. Caramba! Passou uma hora. Você vê, a gente se perde, né, cara? Se perde no tempo, é maravilhoso. Um bate-papo assim, podendo estar sendo assistido agora e depois. Eu deixo um beijo para todos aí que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Aproveita para dar uma mensagem, cara. Seja lá o que for, que você gostaria de falar para as pessoas, seja que estão pensando numa transição de carreira, pensando em empreender, fica à vontade, venda seu peixe. Ou venda seu peixe. Não vou vender meu peixe. Eu acho que eu já falei demais do meu negócio. Eu vou dizer para as pessoas que elas precisam ter um trabalho, de novo, né, aquilo que a gente já falou, né, cara? Precisam se conhecer muito bem e as tomadas de decisões, às vezes, elas não são certas. Então, você tome a decisão. Mesmo sabendo, você minimiza os riscos, mas tome a decisão, porque ela vai ter que ser tomada em algum momento. Assim. E não existe o melhor momento. O melhor momento é aquele que você age. Você decidiu. É difícil, às vezes você tem, por exemplo, um filho.
Cara, se você ficar planejando o filho demais, não acontece. Passou. Aí ela acontece. Meu Deus do céu. Então... É isso. Isso aí, André. Boa, André. Cara, gostaria de agradecer a todo mundo aqui presente. Linete, Ivani, Marcelo, Fernando, Selena, César, Rosália, Leandro, Fernandinho, Tati Mesquita, a Sil, uma galera, viu, cara? Tipo, mandando muita coisa. Dona Ariluce. Um pessoal aqui bem interagindo. Obrigado a todo mundo. Valeu, vocês são incríveis. Aproveitando, né? Divulguem para seus amigos. Peçam para eles se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso canal, para a gente trazer pessoas assim como o André aqui, para a gente bater esse papo, né, Thiago? Isso aí. Espero que tenha agradado as pessoas, né? Que tenham curtido esse bate-papo que a gente tenha tomado. Claro. E tenha aprendido um pouquinho, filosoficamente falando. Muito obrigado pela sua presença. Realmente obrigado, sente gente. amor aí no que você fala. Obrigado. Essa parte de empreender ela é muito foda, né? No português, claro. Eu entendo perfeitamente. Eu já empreendi, eu sei o que é isso. Desejo boa sorte para você. Obrigado, gente. E você fazendo bem acaba sendo naturalmente, né? A devolutiva disso acontece naturalmente. Exato. E, obrigado por compartilhar conosco, né, Chicão? Sim. André, obrigado. Imenso. Boa sorte para você, para sua sócia, para o seu time, seus funcionários, que vocês tenham um sucesso. Seja inclusivo. E passem do primeiro, do 10º, do 20º e vai para frente a empresa de vocês. E vem comemorar com a gente. Vem comemorar as marcas com a gente. Vem comemorar, quem sabe patrocinar a gente um dia. Falando em patrocinador. Falando em patrocinador. Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio é especializada em produtos do face e venda na área de confeitaria, festas e doces, distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Compre em qualquer lugar do Brasil pelo site, Thiago. www.lojasantoantonio.com.br 8.000 itens nas lojas online, virtual e 30.000 itens na loja física, né, Chicão? É isso mesmo. É isso aí. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Spotify, no Deezer, onde você quiser. No trânsito, em casa, na Alexa, no YouTube. Na dúvida, na dor, na alegria. Procura lá um One Break Podcast, 27 episódios maravilhosos com convidados especiais como o André, compartilhando a história de vida conosco, né, Chicão? Boa sorte, André. E obrigado mesmo. Valeu, boa sorte na empreitada, irmão. Obrigado, pessoal. Vida que segue, moçada. Vida que segue.